Professor Daniel, boa tarde. Boa tarde, Gilson. Boa tarde, nossos ouvintes da CBN. Como é que está, parceiro? Bem, professor, e hoje eu queria falar de uma coisa, de que alguns estão bem e outros estão mal, mas o senhor pode dar uma solução para os dois, ou pelo menos dar uma dica para os dois. Uns estão bem porque está sobrando uma grana, veio o 13º, as contas todas controladas em dia, e a pessoa olha para aquela grana e fala, poxa, o que a gente pode fazer com isso? Aí tem outro que está mal, está cheio de dívidas, veio o 13º, faz as contas, vai continuar no vermelho e fala, não posso deixar isso acontecer o ano que vem. Aí eu passo a bola para o senhor, professor. O que a gente faz uma hora dessa? Mas, Gilson, é interessante pensar nisso o seguinte, quando a gente olha para o Brasil e percebe um movimento, vamos pegar bem fechado o foco em cima da Selic, por exemplo. A Selic, nós temos um histórico dela de que, nos últimos anos, houveram muitas variações, para mais e para menos, algumas bem artificiais e outras que refletem bem o mercado. Nos últimos 2 anos, praticamente, a Selic vem caindo no Brasil, e isso tem reflexos, obviamente, sobre todos os negócios, né? Por que a taxa de juros caiu? Porque o Brasil passava por um momento de estagnação econômica, de confusão profunda mental, né? Então, assim, tudo isso acaba refletindo na Selic, porque uma taxa de juros menor realmente não exigia, foi implantada porque não se exigia do mercado, né, taxas maiores frente às condições que estavam ali compostas. Porém, nós estamos agora às portas de 2019 e existe uma perspectiva de que, ano que vem, com a economia reaquecendo, exista uma pressão sobre essa taxa de juros e também sobre todas as demais taxas que são vinculadas a ela. Então, vamos pensar, títulos públicos, vamos falar em tesouro direto, vamos falar em investimentos de CDI, que tem vinculação também indireta, porém muito consistente com a Selic, né? Então, quando alguém aplica em CDB, por exemplo, a 0,94, 94% da CDI, tudo isso tem a ver com a Selic, porque é a taxa básica que remunera as operações do governo com os bancos e dos bancos entre eles, e, portanto, dos bancos também para as pessoas que investem neles. Então, para quem tem dinheiro, neste momento, é importante tomar uma posição de estar garantindo a remuneração máxima frente àquilo que nós temos no mercado. A gente tem opções de tesouro que não estão no nosso CDI, porém, já estão amarradas com a inflação, com o que nós chamamos de IPCA, por exemplo. E isso já garantiria, nos primeiros meses, uma remuneração um pouco maior. E ano que vem, provavelmente depois do segundo semestre, se o governo federal for mexer, vai ser provavelmente no segundo semestre, onde ele deveria aumentar ou mexer um pouco na Selic, né? Então, para quem tem um dinheiro aí disponível, avançar nesse caminho já seria uma boa pedida, né? Porque dessa maneira ele vai garantir uma remuneração superior que nós temos hoje, né? Comprar hoje títulos base Selic não é bom, porque está muito baixo, mas base de inflação é interessante porque tem uma remuneração mínima mais a inflação que foi acumulada no período. Então, já é interessante pensar nisso. E agora, a outra pergunta sua é para os devedores, correto? Exatamente. Os devedores. Aí, a situação é, se nós temos hoje uma taxa de juros que reflete uma situação anterior e que, portanto, está menos do que a expectativa, quem tem dívidas junto a cartões de crédito, junto a cheque especial, ou qualquer outra coisa que esteja aí avolumando e que não deu condição de quitar com o 13º, depois de negociar bem, de brigar bastante, reduzir sensivelmente a dívida, então ele deve travar essa dívida dentro do seu orçamento. Então não é simplesmente pegar e renegociar e aceitar qualquer coisa, mas é de avaliar o orçamento e avaliar quanto é que dentro do que ele tem de renda hoje e ano que vem, ele pode comprometer com o endividamento. Para fazer o quê? Para renegociar com o banco e então transformar uma dívida hoje que está crescendo e que ano que vem, se os juros crescerem e aumentar ainda mais, vai ficar ainda maior, travar numa realidade que reflete os últimos anos. Então é aproveitar agora para negociar muito bem e transformar uma dívida que é uma bola de neve em algo que fique palatável, digerível no seu orçamento doméstico, Gilson. Professor Daniel, eu vou aproveitar o senhor mais um pouquinho para 2 perguntas. Primeiro, essa questão de quem está endividado e está fazendo negociação. Quer dizer, a pessoa tem que ter muito claro que ela está fazendo uma negociação de dívida por um período longo e ela tem que ter claro que isso vai fazer parte do orçamento dela. Quer dizer, ela tem que planejar não só para o ano que vem, mas para os próximos anos em que essa parcela vai estar incluída no orçamento dela.
Exatamente isso, porque se não fizer isso, o que vai ocorrer é que vira 1, 2, 3 meses, ela conseguiu pagar através de um aperto aqui e outro acolá, mas depois de 3 meses, essa média brasileira histórica, ele não cumpre o contrato e então existe uma retroação do contrato onde o banco dá como liquidado o valor integral com os juros que ele já contratou na renovação da dívida. Então isso é horrível. Por quê? Porque a bola de neve não acaba nunca. Então esse orçamento ele tem que realmente gerenciar com mão de ferro para garantir que ele cumpra o contrato. E na negociação agora, também ter muita paciência e energia para gastar, porque cada real que ele economiza na liquidação antecipada ou na antecipação da discussão toda com o banco, significa que é um real a mais no bolso dele. E isso não vai ser por um dia, vai ser por um mês ou por anos, né? E é o momento que ele precisa realmente digerir isso com muita maturidade. Outra pergunta que eu queria fazer, professor, é sobre o ano que vem o governo Paulo Guedes, ministro da Fazenda, e o senhor que é da área de economia. O que esperar dele, principalmente para quem tem dívida ou para quem tem crédito? Veja só, a visão do Paulo Guedes, né, que se expõe já no mercado há alguns anos, é que ele atua de forma liberal. Significa, portanto, que ele pretende reduzir a influência do governo no mercado através das empresas governamentais. Porém, o governo permanece sendo um regulador. Então, o que é que se imagina que vai ocorrer? É que nós vamos ter uma redução dos custos de serviços públicos ou que vai se fazer um ajuste fiscal para garantir que se entregue esses serviços pelo menor valor possível, né? Eventualmente, um ou outro serviço vai exigir uma majoração, uma elevação do valor que está sendo comercializado até hoje, mas é importante que quem deve hoje, né, tenha em vistas ou tenha em mente que a dívida quem fez não foi o Paulo Guedes, né? E também não foi o governo anterior, quem fez foi a própria pessoa. Mas ela está jogando um jogo que sinaliza uma melhora. Mas a melhora não vai acontecer em um ano, né? Então, o que acontece, Gilson? Você se recorda que a gente conversou alguns anos atrás, da festa, ou para não dizer quase a orgia do crédito do Brasil, porque as pessoas compravam muito com dinheiro que não tinham. O crédito foi usado e abusado no Brasil. E o que significa crédito? É consumir com um recurso que eu não tenho, bens que estão agora no presente. Então, isso acaba influenciando e até a gente sente isso. Portanto, agora é a hora de nós mudarmos a regra do jogo para garantir que comecemos a poupar um pouco mais, a guardar um pouco mais, a exemplo daquilo que os outros países do mundo também fazem. Então, quando se fala em um país na Europa ou América do Norte ou outros países mesmo do Oriente, né, nós falamos há uns 6 meses atrás que o Brasil, em termos de poupança, é um dos mais baixos do planeta, inclusive de países que estão bem atrás em nível de PIB. Então não é dinheiro, é cultura. Nós precisamos reformar agora também a nossa cultura de gastões, né, de sermos gastões de forma exponencial. Nós temos que ser agora um pouco mais comedidos e poupadores, para garantir que o pé de meia, que o recurso seja poupado, que ele seja aplicado e dê condições também de tornar mais barato o dinheiro. Então, para finalizar, quando todo mundo gasta e ninguém poupa, o custo do dinheiro no mercado, os juros ficam mais altos, porque todo mundo está gastando e não tem dinheiro poupado por ninguém. Quando ocorre o contrário, porque nós temos uma economia com custo de financeiro mais baixo e, portanto, fica muito mais fácil para empresas investirem e para as pessoas levantarem recursos para comprar aquilo que é necessário realmente. Então, agora é a hora de a gente readequar também, não apenas aquilo que o Paulo Guedes vai fazer na economia, mas também daquilo que as pessoas com a cabeça no lugar fazem no resto do mundo já há algum tempo. Professor Daniel, recado mais que dado, obrigado por essa conversa e semana que vem serei eu de novo, voltamos a conversar. Muito bom, Justo. Um grande abraço até semana que vem. E você pode entrar em contato com o professor Daniel Santos, financapessoais@cbnmaringá.com.br.